Mano, ontem a gente percebeu 4 mudanças aí, né, na equipe. E aí a ideia é saber se, pelo menos o que foi esboçado ontem, deve ser mantido. Havia uma dúvida na direita, né, por causa do Lucas, que ele teve um probleminha de saúde. Ele já se recuperou, enfim, como é que tá as duas posições? A gente vê ali do Rafinha e do William, isso aí, pelo menos logo após o jogo, a do William você já tinha até confirmado que seria mantido, mas essas 4 devem continuar ou pode aparecer mais alguma novidade aí? Não, a questão do Lucas e do Ezequiel é porque o Lucas ficou fora por precaução, em função de uma amidalite, se eu não me engano. Era uma IT dessas aí. Mas provavelmente vai estar liberado para o jogo, então é bem provável que já treine hoje. Tá? As outras, com o Rafinha e o William Bigode, é a ideia para o jogo com São Paulo. E a questão de Ariel e Romero também. Vou iniciar com o Romero. Então, não temos nenhuma dúvida. É aquilo que trabalhamos, é aquilo que vou repetir hoje. Vamos para um jogo que jogamos um jogo duríssimo, né? Mas a equipe está com consciência daquilo que precisa fazer. São jogos grandes, temos que ter postura grande nesse tipo de jogo. E é o que vamos fazer em São Paulo. Mano, a campanha do Cruzeiro é até curiosa no Brasileiro, no sentido de dentro de casa é um dos piores mandantes, mas fora de casa o Cruzeiro tem uma campanha muito boa, campanha entre os 3 melhores colocados. Como explicar essa situação do Cruzeiro ser melhor fora de casa? Olha, isso é um acumulado do início do Campeonato Brasileiro. Não é normal, nós sabemos que não é normal, mas quando essas coisas acontecem, precisamos ter soluções. Não é o caso para quinta, então vamos analisar quinta primeiro. Estamos bem, então, o jogo é fora de casa. Veja que paradoxo, né? E depois aí voltaremos a falar para um jogo em casa no domingo. Tem algo especial, mano, para dizer para os jogadores quando tá vindo uma sequência muito boa, que foi a que o Cruzeiro conseguiu emplacar, e perde um jogo que é, às vezes, para muitos, inesperado. O que fazer para logo em seguida já retomar o caminho que tinha encontrado? Não deixar que a derrota, que pode ser circunstancial, né, atrapalhe aquilo que melhoramos, aquilo que já afirmamos, que foi algo significativo nas últimas rodadas. Os resultados como esse de domingo passado fazem parte de uma campanha. O Campeonato Brasileiro, as equipes estão próximas, né, nas diferentes disputas que estão tendo, que um resultado muda tudo, né? Eu vi essa semana em quase todos os meios de comunicação, depois de domingo, um elogio merecido ao Botafogo, com bastante ênfase. E se nós tivéssemos vencido o Botafogo pelo mesmo resultado que o Botafogo nos venceu, nós estaríamos à frente do Botafogo. Então, é importante você ter esse entendimento, saber o que está sendo jogado e continuar fazendo bem feito aquilo que estávamos fazendo. Mano, todo treinador tem um 12º jogador, aquele que ele olha no banco e sabe que pode contar com ele para qualquer momento, em qualquer situação. Tem esse 12º homem ou é só impressão mesmo? Não, existem jogadores que, por sua versatilidade, se transformam mais vezes no 12º jogador, né? Porque eles são aproveitados em mais do que uma, 2 funções. E como são jogadores confiáveis, você pode os colocar a qualquer momento que eles vão lá e cumprem aquilo que é a expectativa sobre eles, eles são escolhidos mais vezes. Mas o Cruzeiro tem um elenco de qualidade. Eu diria que do meio para frente a gente tem muitos jogadores capazes de
estarem sempre à disposição. Até é algo que às vezes não permite dar continuidade a um jogador mais vezes, porque você tem vários jogadores querendo esse espaço, trabalhando para isso. Mas eu não tenho preferência por esse ou por aquele. Eu tento respeitar aquilo que é a produção dos jogadores, aqueles que têm característica de entrar melhor. Tem jogador que tem essa característica de incendiar um pouco mais o jogo, de colocar algo diferente, de proporcionar uma variação tática que é importante quando o jogo não se resolve da primeira maneira escolhida. Então, as minhas preferências sempre são essas. E é isso que te deixa tranquilo, saber que pode contar com o elenco que tem, quando um entra, consegue manter a mesma atuação do outro? É preciso ter um elenco de qualidade para jogar um campeonato tão duro como é o Campeonato Brasileiro. Então, mesmo que eu tenha repetido algumas formações mais vezes, agora, recentemente, não tem como os jogadores suportarem uma sequência tão grande de jogos sem apresentar desgastes físicos, né? Então, quando acontecer isso, nós temos que ter uma maneira de jogar definida para que os jogadores que entrem possam entrar com tranquilidade e saber qual vai ser o seu papel. E talvez por isso, você falou do paradoxo anteriormente, a suspensão de alguns jogadores pode ser benéfica para descansá-los para a sequência também? É benéfico por vários fatores, né? Inclusive para você utilizar mais o grupo que tem à disposição e que é um grupo de qualidade. Se acreditamos que seja isso, e fazer com que eles também sejam utilizados, que iniciem jogos e que se sintam bem iniciando jogos, né? Isso mantém o grupo mais motivado para que a gente, quando dá necessidade, sempre tenha um jogador preparado para desempenhar o seu papel. Mano, sobre a entrada do Romero, é porque você pensa em priorizar mais a marcação, sair mais no contra-ataque, o Romero, para isso, seria mais efetivo que o Ariel ou não? São jogadores um pouquinho diferentes, né? Ariel tem mais posicionamento e Romero tem mais movimentação. É um jogador mais rápido, percorre distâncias com menos tempo. É um jogador que chega mais à frente de forma mais rápida. Então, nós vamos jogar um jogo onde provavelmente vamos sofrer uma pressão de marcação mais dentro do nosso campo, quando formos para o primeiro estágio de criação de jogada. Então, ter jogadores que, a partir desse momento, sofrendo essa pressão, consigam trabalhar rápido a bola e chegar mais rápido à frente, nós podemos construir as nossas jogadas ofensivas com essa característica. Mano, em relação ao São Paulo, o que o São Paulo tem de mais perigoso, na tua opinião? Eu te pergunto porque é um time que não é previsível, né? Os resultados do São Paulo ganha de times que parece que não vai ser possível e também tropeça diante de jogos mais fáceis. Como é que você vê o São Paulo? É um time perigoso nesse aspecto, pelo fato da instabilidade? Olha, a gente tem que cuidar no Campeonato Brasileiro para não fazer análise no tempo errado, né? E para mim, futebol é momento, é quando você enfrenta. E o momento do São Paulo é o momento de 2, 3 jogos para trás. Quando o Ricardo Gomes assumiu a equipe e começou a colocar a sua filosofia de jogar e de trabalho. Os 2 jogos últimos foram muito bons taticamente do São Paulo. E se manteve a mesma estrutura de jogar. Se não me engano, do último jogo para cá, vai mudar só Mena, que vai entrar, que está retornando, que estava fora. Então, já começa a se desenhar uma estrutura de equipe. O Paulo marcou forte o Figueirense, marcou na saída de jogo do Figueirense, dificultou muito a saída de jogo do Figueirense. Construiu, com isso, a sua vantagem no primeiro tempo de 1-0 e um número muito grande de escanteios, de conclusão, de criação de jogada. Teve muito volume. Então, nós temos que nos preparar para um jogo assim, né?
encontrar saídas atrás dessa pressão, ter méritos e capacidade para construir as jogadas com qualidade, para escapar dessa boa marcação. O Cruzeiro tem por característica ser uma equipe ofensiva, e equipes ofensivas, para que possam utilizar a sua característica, precisam ter mérito na contenção do adversário, que é isso que nós vamos fazer. Mano, pelo trabalho tático de ontem, a gente viu o Robinho mais pelo meio, com o Rafinha fazendo um corredor pela direita. Vai mudar um pouco essa questão? É por aí, pelo que a gente viu do trabalho tático? O nosso adversário joga com 3 jogadores por dentro. Então, no mínimo, temos que ter 3 jogadores por dentro. Porque senão vamos perder o meio-campo. E se perder o meio-campo, perdemos tudo. Não vamos ter nem uma boa defesa, nem um bom ataque. E Robinho é um jogador que inclusive, se caracterizou por fazer essa função mais por dentro do que por fora, como eu vinha utilizando nos jogos anteriores. Mas, em função de Arrascaeta, de suas características, eu optei pelaquela sistematização da equipe. Com Rafinha é muito diferente de Arrascaeta. Então, me permite trazer Robinho para a função onde ele, na minha opinião, rende muito bem, utilizando o Rafinha na beirada do campo. É isso.